Glória a Deus, irmãos! Quem vos fala mais uma vez aqui, o pastor Marcelo, pastor da Igreja Videira de Blumenau, essa igreja abençoada e essa igreja que ama você. Aleluia! Estamos aí na nossa campanha de jejum, glória a Deus, 21 dias de restituição de A a Z. E chegamos aí, irmãos, na reta final do nosso jejum, última semana, e eu quero declarar que essa semana você ainda verá restituição, milagre, você verá aí as suas orações respondidas. Eu creio que tu verás mover de Deus ainda essa semana sobre a sua vida, mover de restituição, em nome de Jesus. Irmão, chegamos à última parte do nosso livro, né, de 21 dias de restituição de A a Z, e essa parte 3 fala acerca do restituindo aqui e agora, né? A última semana a gente falou do restituir a vida no plural, né, a vida de uns aos outros, e usamos como base, né, aquele texto do filho pródigo, amém? Então essa é a parte 3, terceira parte do nosso livro, restituindo o aqui e agora, aleluia, né? E hoje chegamos aí ao 15º dia do nosso jejum, 15 dias de jejum, 15º dia do nosso jejum, e é a restituição da correta imagem de Deus, né? Aqui tem uma parte para você ler, depois você pode ler juntamente com a sua célula e aí com a sua família, amém? Mas hoje nós vamos falar agora, já vamos entrar aí na questão do 15º dia do nosso jejum abençoado, amém? Restituindo a restituição da correta imagem de Deus, amém? Vamos lá, Salmo 23, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Vamos lá fazer a leitura e o compartilhar do capítulo de hoje. Nessa poderosa e doce nova vida que o Senhor me deu, a primeira e mais importante escolha da minha e da sua vida é escolher acreditar em Deus. Ainda que tenhamos a eternidade em Cristo Jesus, podemos caminhar em derrota, preste atenção nisso. Podemos caminhar em derrota se continuarmos não acreditando no poder e no caráter e bondade divina. E pasmem, tem muita gente por aí que ainda que sejam filhos, continuam não crendo na palavra de Deus. Irmãos, misericórdia. O filho tem que crer. Você é filho, você é amado e você tem que se portar como um filho e encher o seu coração de fé que você tem um pai que te ama. Lembra, Hebreus, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, e Deus vai restituir muito da fé no seu coração também esses dias. Amém? Na parte 2 desse livro, eu abordei que acreditar no Pai e na casa dele é fundamental para aprendermos a viver a vida plural que Deus vive. Isso tem implicações eternas. Agora quero abordar que não acreditar em Deus implica em não abraçarmos as nossas conquistas no aqui e no agora, tão importantes para a nossa alegria, enquanto ainda estamos aqui. Veja que a vida de Adão e Eva era completamente diferente até o dia que entrou dúvida sobre Deus na mente deles. Esse é o problema, a dúvida. O diabo sempre trabalha assim, lançando dúvida, incredulidade na nossa mente, preenchendo o nosso coração de dúvida. E, irmãos, mantenha seus olhos no Senhor e não abra brecha para as mentiras e dúvidas que o diabo for lançar na sua mente. Amém? Continuando. Enquanto acreditavam naquilo que Deus havia dito, né? Tinham alegria, comunhão, presença, desfrute, prosperidade e por aí vai. Depois da dúvida, tudo foi por água abaixo. A restituição começa justamente no lugar onde fomos derrotados. Deus sempre volta para nos dar vitória onde tivemos derrota. O ser humano caiu quando desconfiou de Deus no jardim do Éden. E é justamente aí que começa a restituição depois de recebermos novamente
a liberdade que Deus nos deu quando nos criou. Não tenho nenhuma dúvida em te afirmar que a restituição da visão correta de Deus é a restituição mais importante na nossa vida, pois as outras só se restituem à medida que essa visão se aplica. Está entendendo? Essa questão de ter a restituição da visão correta diante de Deus consertada, né? Ter restituído isso aí, essa questão da restituição da fé, porque para você ver todas as coisas serem restituídas na sua vida, primeiro tu precisa ver a restituição da parte de Deus, da fé. Você precisa ter uma imagem correta do Senhor. Se você não crê, né, meu irmão, preste atenção nisso, que o Senhor é bom, que Ele te ama, que Ele cuida de você e que Ele pode todas as coisas. Se você não tem uma visão correta de Deus como filho e vê o Senhor como pai, como é que você vai crer para a restituição de todas as outras coisas? Tá entendendo? Então, para Deus restituir tudo aquilo pelo qual você tem orado, Ele vai restituir, se estiver errado, claro, a visão correta dele na sua vida. Vai restituir a fé, vai restituir a sua identidade, a sua visão como filho de Deus. Amém? Aleluia! Alguém pode afirmar que acredita em Deus e com certeza, em certa medida, acredita mesmo. Até porque, se não acreditasse, jamais estaria lendo esse livro. No entanto, a nossa crença em Deus precisa ser 100%, 100%. Aleluia! Todo o nosso tempo nessa terra é justamente para chegarmos ao patamar de não termos dúvida alguma sobre o amor de Deus, o seu poder e sua poderosa graça no tocante a nós, os seus filhos. Toda vez que sentimos que Deus nos abandonou é porque ainda não acreditamos nele. Afinal, Ele diz que jamais nos abandonaria. Hebreus 13:5. O Senhor jamais nos abandona. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava acho que no aeroporto, as minhas filhas estavam comigo, a Helena e a Mariana, e a gente passou perto de um clube abandonado, acho que um clube, um parque. E aí a Mariana viu lá o parque abandonado, né, e tinha uns toboáguas lá, tudo enferrujado. Ela falou: pai, o que é aquilo ali? Eu falei: é um clube aquático, né, tá abandonado. Ela: então ele não é de Deus, né? Eu falei: Mariana, mas por que você acha que ele não é de Deus? Aí ela falou: porque Deus não abandona ninguém. Aleluia. Então a gente tem que crer, o Senhor jamais nos abandona. Aleluia. Sempre que dizemos que Deus não nos ouve, é porque ainda falta muito para acreditarmos nele como Pai todo amoroso e todo poderoso. Como que um pai, né, irmãos, todo poderoso e todo amoroso não ia ouvir os seus filhos? Ele escuta, o Senhor não está diferente a você não, amém? Né? Enquanto pensarmos que Deus demora a nos entender, isso significa que não somos propriedade para Deus, e Ele só nos atenderá quando não tiver outra coisa mais importante para fazer. Misericórdia, você é um filho amado, o Senhor te ama, Ele cuida de você, Ele se importa com você. Amém? Todos esses pensamentos que temos sobre Deus só prosperam em nossas cabeças porque ainda não temos uma visão correta do Senhor. E sem essa visão correta, a restituição das outras coisas ficam aguardando, né, para ser concretizada. Avalie a sua própria vida e veja que onde você é vencedor é justamente a área que você crê que Deus agiu a seu favor. Por outro lado, onde você tem dúvida se Deus está ajudando, você não conquista. Então vença toda dúvida hoje em nome de Jesus, tenha fé, enche o seu coração de fé e de esperança, porque o Senhor é bom, Ele é um Pai amado, Ele é o Pai que nos ama, irmãos, Ele não nos abandona, aleluia, glória a Deus. Né? A grande questão é, por que Deus agiria em uma área e não agiria na outra? Tem lógica isso aí? Por que Deus vai me abençoar aqui nessa área? Por que Deus vai me abençoar aqui nessa situação e não vai me abençoar ali? Não tem lógica, o Senhor quer te abençoar. Por outro, né? Por que Deus te abençoaria em uma questão e não abençoaria na outra? Deus tem pesos e medidas diferentes? Se assim fosse, Ele não seria confiável. Como confiar em alguém que, dependendo do contexto, muda seus princípios e valores? Com certeza, isso não representa o caráter do nosso Deus, meus irmãos. Enquanto durar essa visão, a restituição das outras coisas fica cada dia mais distante, né? Misericórdia. Deixe-me ajudar você, te dando alguns motivos para conhecer mais o Senhor e, consequentemente, confiar ainda mais nele. Vamos ler? Aleluia. Se eu não me engano, aí são 5 motivos para você, 5 razões para você crer mais em Deus. Amém? A primeira, vai me acompanhar no seu livro aí. O que for te chamando a atenção, você vai marcando aí. Aleluia. Ele é o Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas. Seria muita petulância, uma criação do próprio Deus,
se achar na posição de duvidar do seu Criador. Se não pudéssemos acreditar em Deus, em quem acreditaríamos? Segundo, vamos nos casar com Ele. Como vamos viver como como vamos viver com alguém toda a eternidade se não confiamos nessa pessoa? Se é difícil um casamento sem confiança aqui nessa terra, imagina um casamento eterno, né? Terceiro, 5 razões para você crer em Deus. A terceira, a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, é boa, agradável e perfeita. Será que eu vou achar lugar superior a isso? Talvez eu queira viver em um patamar inferior ao que Deus me propõe. Mas, segundo o apóstolo Paulo, isso seria uma imensa insensatez. Efésios 5,17. Quarto, Deus mesmo vela para que sua palavra faça aquilo para o qual foi designado. Não a palavra de Deus que caia por terra. Então é melhor acreditarmos nela, pois ela irá acontecer. Isaías 55:11. E quinto, meus irmãos, Deus prova o seu amor por mim e por você através da obra do Calvário, onde seu Filho morreu no meu e no seu lugar. Será que podemos duvidar daquele que faz tudo isso por nós? Ele abriu mão da sua glória para nos tirar do império das trevas, sofrendo em nosso lugar aquilo que estava destinado a nós. Romanos 5:8. Das biografias descritas na Bíblia, há 3 que chamam muito a atenção, pois são histórias de grandes vencedores. Mas se você observar as 3 histórias, verá que o segredo deles foi exatamente conhecer o Senhor como Ele é verdadeiramente. O primeiro deles foi Moisés. Inspira muito a mim o momento em que Deus diz a Moisés que não iria com ele para Canaã, mas mandaria um anjo que faria tudo o que fosse necessário para que eles conquistassem a terra prometida. Moisés, lembra que Moisés respondeu, irmãos? Fica atento a isso, para você aprender. Moisés respondeu a Deus que se a presença dele não estivesse com ele, ele não sairia daquele lugar onde se encontra. Êxodo, lá no capítulo 33. E disse além mais, Além de querer a presença junto, queria também que seus olhos naturais pudessem contemplar fisicamente a Deus. Queria ver o Senhor em toda a sua glória divina, Eu fico pensando que Moisés queria mais, já que Deus falava com ele diariamente, como nós conversamos com qualquer pessoa. Tão somente ele não viu o rosto de Deus. Ele conheceu o poder de Deus de tal forma como ninguém nessa terra, meus irmãos. Deus o fez vencedor como poucos, mas Moisés queria ver a Deus de forma correta e completa. Você tem esse anseio, essa fome como Moisés tem de querer ver a glória de Deus, de querer mais. Quanto mais você quer, mais o Senhor vai te dar. Aleluia. Que o Senhor possa restituir no seu coração a fome e a sede por mais da glória de Deus. Aleluia, Esse desejo de Moisés tem que servir para nos ensinar algo. E que algo é esse? Essa forma de conhecer o Senhor completamente, penso que estava no centro da sua vida vitoriosa e poderosa vida cristã. Outro personagem foi Davi. Eu coloquei o Salmo 23 no início desse capítulo, justamente para você ver que um homem como eu e você tinha uma visão muito gloriosa do Senhor. Ele conhecia a Deus infinitamente mais do que eu e você. Basta ler o que ele escreveu nesse salmo, irmãos. É poderoso, A gente sabe tanto que é poderoso o Salmo 23 e realmente é um salmo escrito por alguém que teve uma experiência forte com o Senhor. De alguém que conhece a Deus, Que visão gloriosa, poderosa e majestosa que Davi tinha do Senhor. Novamente, penso que essa visão divina correta estava no centro da vida prevalecente que Davi teve nessa terra. Por fim, quero mencionar o apóstolo Paulo. Meu Deus, como esse homem conhecia o Senhor, É poderoso, irmãos, grandes homens de Deus. Ele afirma expressamente, tem um livro que eu posso recomendar para os irmãos que chama Heróis da Fé. Depois lê esse livro, você não vai se arrepender. Ele afirma expressamente que largou tudo justamente porque conheceu o Senhor como ele verdadeiramente é. Depois disso, o restante da vida dele não tinha mais sentido ou beleza alguma, porque ele viu a verdadeira e perfeita beleza que é o nosso Senhor. Filipenses 3, do verso 7. Ele disse mais, que vivia em função de conhecer ainda mais o Senhor. Observando a vida desses homens, eu quero reafirmar que essa visão e fome por conhecer corretamente a Deus estava no centro da grande vida e ministério deles nessa terra. Por ver essas experiências desses 3 grandes referenciais, eu te digo que eu quero que eles queriam, pois
Esse desejo fez deles homens dos quais o mundo não é digno. Eu quero estar nesse barco. Quem quer estar nesse barco, diga amém. Pergunta para o seu irmão do lado se ele quer estar nesse barco também. Aleluia. Esse, irmãos, é o ano da restituição. Então peça a Deus que te dê uma visão correta dele, para aumentar a sua fé. Quero te dizer que Deus quer se revelar ainda mais ao ser humano. O problema é que ele só faz isso para aqueles que o desejam com toda a sua alma e com toda a sua força. E aí, meu irmão, o que vai ser? Aleluia? Você quer ver a restituição da visão correta, da presença, da fé na sua vida? Deus vai restituir. Amém? Não esqueça de fazer a confissão aí do final do capítulo e vamos orar. Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse dia de jejum abençoado. Graças te dou pela vida dos meus irmãos, por essa bênção que eles têm sido. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós. E essa semana eu quero declarar que o Senhor vai restituir nas nossas vidas a visão correta do Senhor, que é Pai, que nos ama, que o Senhor possa restituir em nós essa visão de filhos amados, que sabem que nós temos um Deus que não nos abandona, que cuida, que supre, Senhor. Enche o nosso coração de fé nesses dias, enche o nosso coração de alegria, de fé, de ousadia, para vermos a restituição da parte de Deus, para vermos o milagre, para vermos o restituir de Deus. Ei, Deus, tira toda dúvida do nosso coração, todo pensamento mentiroso, toda seta do diabo, tudo aquilo que não procede de Deus, que causa dúvida, saia agora das nossas vidas. Enche o nosso coração de fé para crer no impossível, de um Deus que pode todas as coisas. E queremos, ó Pai, conhecer cada dia mais a Ti, a Sua glória e o Seu resplendor, para ter o coração cheio de fé e sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que faz tudo por nós e que jamais nos abandona. Em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos, que o Senhor enche o seu coração de fé nesses dias. É isso aí, forte abraço, queridos, tamo junto.